E aí, galerinha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês sigam motivados aí nessa maratona de aulas online que está sendo preparada com muito esforço e com muito carinho para vocês. Hoje o nosso tema é desigualdades, que é o que não falta no Brasil. A gente vai ver desigualdades sociais, regionais e de gênero. Então vamos lá. Olha só, leiam comigo essa manchete. IBGE mostra abismo maior entre ricos e pobres. Desigualdade cresce e assistência cai. Segundo o Instituto, no ano passado, 1% da população com rendimento maior recebia em média R$ 28.659 mensais. Muito dinheiro, viu, gente? Enquanto a metade da população com o menor rendimento ganhava aí apenas R$ 850. Diferença de 33,7 vezes. Uau! Olha aí essa charge agora. Tem uma pessoa lendo um jornal e nesse jornal está escrito: o Brasil é o quarto mais desigual da América Latina. De repente chega aí uma pessoa e pede o jornal emprestado. Só que não é para ler, é para se cobrir, porque esta pessoa não tem sequer uma moradia digna para descansar com dignidade. E aí nós temos também uma charge que mostra o celular, o iPhone da menina está tocando e também do lado aí o que está tocando nesse menino na verdade é a fome. Gente, essas charges e essa manchete elas mostram uma coisa só: a desigualdade no Brasil. De acordo com o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade no mundo, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E como é isso? A riqueza está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Enquanto poucas pessoas têm muito dinheiro, a maioria não tem sequer com que sobreviver ou tem muito pouco para sobreviver. Então, aquela frase: poucos com muito e muitos sem nada ou com muito pouco. Essa imagem ela ilustra bem como é essa situação no Brasil, né? E onde está a origem disso, minha gente? Porque o Brasil é um país tão desigual. Lembram da história da ocupação do território brasileiro? Pois é, a origem está aí, no processo de ocupação. Lembram como as terras foram mal distribuídas, mal divididas lá no início, lá no século XVI, XVII, XVIII? Grandes porções de terra foram doadas a pessoas privilegiadas lá de Portugal, enquanto a maioria ficou sem terra para produzir. Lembram qual foi o modo de trabalho escolhido? Trabalho escravo, escravizado de indígenas e africanos. E aí, como é que uma massa tão grande, milhares e milhares de pessoas trabalhavam sem ganhar nada? E, gente, hoje quase nada foi feito para resolver isso. Você pode dizer: ah, mas a escravidão acabou. Sim, acabou, mas ficaram as marcas dela. Ficaram os reflexos dessa desigualdade, né? Hoje a desigualdade entre brancos e negros, por exemplo, é enorme. Herança histórica aí do nosso passado, tá? E essas desigualdades, gente, elas não acontecem somente entre as pessoas, ela também acontece entre as regiões. Só voltando aqui, que eu esqueci de falar um detalhe. O que ajudaria a resolver, por exemplo, seria uma boa reforma agrária, né? Uma política de redistribuição de terras, para que os conflitos por terra pudessem dar uma diminuída, né? E as pessoas pudessem ter as suas terras para produzir. Seria aí algo que poderia dar uma boa resolvida, aliviada no problema, né? Sem falar também nas políticas que já estão sendo feitas, as políticas de cotas que destinam parte das vagas nas universidades, nos concursos, né? Para as pessoas que foram prejudicadas aí no passado histórico do Brasil, certo? É algo assim que tenta corrigir um pouco essas desigualdades históricas. Então, como eu estava falando aí, olha, as desigualdades elas também acontecem entre as regiões. A região sudeste, por exemplo, ela concentra a maior parte da renda, da riqueza do Brasil.
54,9% do produto interno bruto, que é a riqueza gerada no Brasil durante o ano, ficou concentrada onde? No Sudeste, né? O Sul aí com 16,4%, bem maior a participação dessas duas regiões do que o Centro-Oeste, Nordeste e também da região Norte, né? Por quê? Porque a maior parte das indústrias se concentraram onde? Na região Sudeste. A gente já estudou isso também, né? A maior parte dos investimentos do Estado também foram feitos no Sudeste. Houve também políticas de redistribuição aí das indústrias, né? De incentivo das indústrias no Norte e Nordeste, mas isso não resolveu a situação da desigualdade, infelizmente, tá? E agora a gente vai falar de uma desigualdade que a gente vê muito no dia a dia. Não que as outras a gente não vê, a gente vê, né? Mas essa daqui, assim, dentro das famílias acontecem muito. A desigualdade entre homens e mulheres no Brasil é grande, viu, gente? O Brasil aí, ele está, né? Ele ganhou, tem uma manchete aqui, olha, ganhou 3 posições, né? Melhorou um pouquinho, ficando na 92ª classificação entre 153 países aí no ranking da desigualdade entre homens e mulheres. Então, deu uma melhorada, mas o Brasil é um dos países mais desiguais nesse sentido também. O que isso quer dizer, gente? As mulheres, a maioria delas, ainda são as únicas responsáveis, por exemplo, pelo trabalho doméstico, por arrumar a casa, por fazer a comida. Muitas delas trabalham fora também e têm que assumir aí uma jornada de trabalho tripla, o que gera uma sobrecarga, o que gera estresse, o que gera dificuldades aí para o desenvolvimento das mulheres em vários sentidos. Outra questão problemática, as mulheres ainda ocupam poucas vagas no setor da política no Brasil. Os homens ainda ocupam, por exemplo, mais cargos de chefias nas empresas. As mulheres ainda ganham menos que os homens para executar as mesmas funções. Isso acontece principalmente nessas grandes empresas, né? Principalmente na região Sudeste. Claro que acontece em todas as regiões, mas a mulher, para exercer o mesmo trabalho, ganha menos que o homem, né? Muitas vezes o patrão alega que a mulher engravida e tem que sair um período da empresa, enfim, tem várias desculpas aí, né, que caracterizam aí uma discriminação muito grande contra a mulher, o que gera aí uma desigualdade. E isso também, a origem disso está na história, né? A cultura machista do Brasil, que muitas vezes coloca a mulher como um ser frágil, responsável apenas pelas tarefas domésticas, o que isso não é verdade, né? A mulher pode ser o que ela quiser e se esforçar para ser. Ela pode ser dona de casa se ela quiser, mas se ela quiser, ela pode ser caminhoneira, ela pode ser engenheira, ela pode ser professora, ela pode ser dentista, ela pode ser o que ela quiser, tá? Claro que vai encontrar mais dificuldades do que os homens. Essa charge mostra muito bem isso, olha só. Se fosse uma disputa aí, que, né, muitas vezes acontece, os homens aí têm a frente, ó, toda livre, né, para correrem. E as mulheres, olha o que tem que enfrentar. As tarefas domésticas, que infelizmente ainda são atribuídas unicamente às mulheres. E isso tem que ser repensado, né, gente? Porque a responsabilidade da casa, por exemplo, é de todos. Então, se todos moram naquela casa, num lar, todos são responsáveis pela limpeza, pela organização, pelo preparo dos alimentos. O que precisa haver é um respeito, uma ajuda, uma colaboração mútua entre todos da casa. Porque tarefa doméstica não é responsabilidade só de mulher, é responsabilidade de todos que habitam aquele lar. E o mais interessante, gente, olha só. A desigualdade existe também entre meninos e meninas, entre as crianças. A Plan, né, que é uma organização aí que ajuda, né, em defesa das crianças,
Ela fez em uma pesquisa com 1.000 e poucas crianças no Brasil, 1.770, se não me engano, para descobrir se havia desigualdades entre meninos e meninas. E olha, gente, o resultado dessa pesquisa. 81,4% das meninas são orientadas em casa, pelas famílias, a arrumarem a cama. Não tem nada errado com isso. Mas, olha só, apenas 11,6% dos meninos são orientados a isso. 41% das meninas são orientadas a, por exemplo, preparar os alimentos, né, a comida. Nada errado com isso. Mas apenas 11,4% dos meninos são orientados para isso. 76,8% das meninas são orientadas a lavar a louça, contra 12,5% dos meninos. 21,8% das meninas são orientadas a passar roupas, contra 6,2% dos meninos. 65,6% são orientadas a arrumar a casa, contra 11,4% dos meninos. 28,8% das meninas são orientadas a lavar roupa, enquanto os meninos, com eles só acontece 6,4% dessa orientação para eles. 34,6% das meninas são orientadas a cuidar dos irmãos menores, enquanto isso, 10% dos meninos são orientados a isso. E aí, gente, isso mostra como as nossas famílias estão educando as crianças para uma enorme desigualdade na distribuição das tarefas domésticas. Você acha isso justo? Isso acontece também na sua casa? Será que não vai sobrar mais tempo para os meninos, por exemplo, estudarem do que para as meninas? Será que isso não vai se repetir na fase adulta no mercado de trabalho? Então, reflitam sobre isso, né, para que a gente possa, no nosso contexto familiar, questionar isso também, né, para a gente mudar e construir um mundo melhor para todos. Um mundo mais justo, mais igualitário, que beneficie a todos. É como eu disse lá, né? É preciso que haja ajuda de todos, colaboração, respeito, porque cada ser humano é único, seja homem, seja mulher, cada ser humano é único, tem suas particularidades que precisam ser respeitadas. É isso, meu povo. Um abraço. Tem uma atividade aqui, olha, para que a gente possa debater, entender isso melhor e construir isso melhor na nossa mente. Fiquem com Deus e bons estudos.